e você precisa de ter 70% de presença para conseguir ganhar o certificado. Então, os participantes que não obedecerem essas orientações ter poderão ter cancelado as suas inscrições. Então, vamos ficar de olho. Então, primeiramente, muito obrigada. Agora eu vou apresentar a Rosa. A Rosa Maria dos Santos é formada em psicologia pela Faculdade Salesiana de Filosofia, Ciências e Letras da cidade de Lorena, que agora é a atual Unisal. Ela tem também uma vasta experiência com psicologia clínica e acompanhamento psicopedagógico com alunos portadores de deficiência mental e limítrofes, além de ser habilitada em desenvolvimento de pessoas com deficiência intelectual e visual pela USP. É um prazer te receber aqui, Rosa, e nós agradecemos a sua participação. Fica livre para começar. Boa tarde a todos. Eu que agradeço a oportunidade de conversarmos um pouco sobre esse tema que está afetando todos nós, principalmente dentro desse período de pandemia, e esse período que é crítico, tanto para as pessoas, para a população geral, como para vocês, essa fase muito bonita de vocês que estão se capacitando para o futuro, né? Uma fase bonita, bonita e ao mesmo tempo estressante, né? Que é todo essa formação que vocês vão carregar para o resto da tua vida. E que hoje, muitas vezes, parece um pouco pesado, mas que é a capacitação mesmo para o futuro, né? E nós, hoje, nesse período de pandemia, nós aprendemos e estamos muito voltados para a higiene, para a higienização, higienização das mãos, do corpo, toda essa parte muito intensa nós estamos fazendo. E nós nem sempre nos lembramos, na maioria das vezes não, nos lembramos que essa higienização, ela precisa tanto ser no corpo, como ser para a mente. O que nós fazemos para higienizar a nossa mente? Nós temos uma busca da higienização do corpo em busca de uma saúde. É isso que nós estamos lutando todo esse tempo. Só que, e a saúde da nossa mente? Que higienização que nós estamos fazendo com ela, né? Qual é esse caso? Será que nós vamos passar um gel, um álcool gel na nossa mente? Não vamos poder, né? Mas essa higienização é importantíssima. O que vem de externo para o nosso organismo, nós combatemos o vírus e tal. Agora, e como que nós trazemos situações e coisas que intoxicam a nossa mente também, né? Aquilo que nós ouvimos, as notícias que a gente vê, as situações que eu vivo perante o meu contato, a minha vida, muitas vezes as opiniões que as pessoas têm da gente mesmo, né? E dão opinião que nem sempre condiz com aquilo que eu estou querendo ouvir, ou muitas vezes aquilo que eu enxergo de mim mesmo.
mas toda essas situações são coisas que que nós vamos colocando dentro de nós, que muitas vezes pode ser alguma coisa boa e muitas vezes pode intoxicar a nossa mente. E nós temos que limpar isso. Nós temos que conduzir de uma forma buscando uma saúde da nossa mente. Agora, como nós colocamos esse pensamento, aquilo que nós vivenciamos, se a gente não tem uma análise crítica de como que eu vou analisar aquela situação e saber se aquela situação, se aquela opinião, aquilo que está sendo colocado, eu posso colocar dentro de mim ou não. Não é? Se eu não gerencio isso, eu tenho a possibilidade de colocar muitas coisas sem crítica para dentro de mim e isso me fazer muito mal. No nosso cérebro, nós temos os neurotransmissores, que faz o gerenciamento desse pensamento, né? Como nós temos a serotonina, ela é responsável pelo nosso princípio do prazer e bem-estar. Se ele não tiver equilibrado dentro do nosso cérebro, vai interferir no tipo de pensamento que eu vou ter. E não consigo ter pensamentos críticos, criativos, vai interferir de uma maneira que não vai me permitir ter o desenvolvimento de vida que eu gostaria. E acaba sendo um círculo vicioso, porque aquilo que eu vivencio na minha vida, eu coloco dentro de mim. A serotonina faz esse processamento, essa ponte, e transforma em pensamento. Como são esses pensamentos? Como que estão os meus pensamentos perante as situações e as coisas que eu coloco? Se eu gerencio e coloco pensamentos bons para dentro do meu organismo, eu vou vai me devolver situações boas, as respostas que eu vou ter vão ser respostas boas de situações mais positivas para a minha vida. Agora, se eu não faço uma análise crítica e permito entrar dentro de mim pensamentos negativos, julgamentos sobre mim mesmo, situações que eu acho e que eu me que ajuda que eu me autodeprecie, eu vou acabar tendo pensamentos voltados para isso, né? Pensamentos negativos, que acaba fazendo aquela toxicidade que a gente colocou ali no começo. E o pensamento negativo, ele é muito insistente, muito recorrente. A gente, na maioria das vezes, se pensa, dá mais importância
para um pensamento negativo, para uma ideia que foi um julgamento meio que deprecia a gente muitas vezes dá mais importância para isso do que para um pensamento que foi um elogio ou algumas coisas nesse sentido. E esse pensamento positivo, negativo, ele passa a ficar recorrente, toma conta do nosso organismo, nosso cérebro, nossa mente, e dependendo do grau em que ele aconteça, causam situações muito danosas para a nossa vida, né? É do pensamento negativo recorrente que acaba vindo as grandes ansiedades, o medo daquilo acontecer novamente, situações que acabam fazendo, muitas vezes, que a pessoa não acredite em si mesma. Ela vai ficando acreditando nisto e ficando o tempo todo se depreciando mesmo, e podendo, muitas vezes, aumentar uma ansiedade de uma forma que ela desacredite de si e que, dependendo do grau, pode até se tornar um transtorno, né? E a gente tem que ter um pouco de cuidado com com os tipos de pensamento que nós temos, né? A gente pensando, e vocês, universitários, alguém que entrou numa faculdade pública é alguém que teve uma vida escolar de qualidade, uma vida que protegida, uma vida que teve uns bons conceitos, boa a formação, e vocês responderam muito bem para essas formações, né? Vocês tiveram uma trajetória brilhante, né? Para entrar numa faculdade do porte da faculdade que vocês estão. É uma faculdade que realmente vocês precisaram batalhar para estar ali, se capacitar para estar. Agora, dentro desse período de transição, de vocês passarem do ensino médio para a faculdade, foi uma mudança drástica, né? Que você foi obrigado muitos de vocês a saírem da casa dos pais, mudarem de cidade, ter um outro estilo de vida, gerenciar as suas finanças, ter que tomar conta de casa, ter que morar numa cidade diferente do que vocês estavam acostumados, morar com pessoas que vocês nem conheciam, morar com pessoas que muitas vezes, na maioria das vezes, têm conceitos e princípios completamente diferentes de vocês. Isto tudo é um impacto. Como é que cada um está pronto para esse tipo de adaptação?
além da adaptação de cidade, de casa, de pessoas que têm que estar convivendo no dia a dia, ainda tem a diferença do curso em si, da faculdade, o estilo de aula, o excesso de conteúdos que normalmente na faculdade tem, a diferença dos professores, que professor na faculdade são os professores voltados para o conteúdo e não para o aluno, enquanto que ensino médio e fundamental, os professores são uns pais, estão o tempo todo preocupados com o aluno, com o bem-estar e tal. E na faculdade, se você encontrar algum professor que se volte para esse lado, é glória, porque não é comum, né? E o excesso de cobrança é muito grande. Então, eu me pergunto, e além disso, ainda tem essa cobrança, essa vida, essa mudança de vida total que a gente vem dentro nesse ritmo aí, a gente vê muitos colegas com necessidade de ir em busca daquela pessoa que ele foi brilhante, que ele está o tempo, cadê aquela pessoa? Sente como uma falta de identidade. Cadê a minha identidade? Né? E aí a gente nota com isso muitas pessoas entrando em competição, em busca daquela pessoa que eu era. Então, eu preciso provar que eu sou boa de alguma maneira, e muitas vezes começa a agir de uma forma que nem sempre é a melhor, que nunca é a melhor, a forma de estar entrando em competição, puxando o tapete, você vê uma insegurança na pessoa e ela começa essa busca de identidade de uma maneira que nem sempre é produtiva nem para um lado nem para o outro, né? Mas essa é uma situação que a gente vê acontecendo em todas as faculdades, em todos esses períodos de transições, que muitas vezes, quando a gente está vivenciando, dá uma impressão que é só na minha, que é só comigo, mas a situação não é essa, né? Que isso é uma coisa que acontece com todo mundo mesmo. Mas Rosa, desculpa interromper, só para te avisar que agora são 4h50 e assim que eu te aviso de novo o horário, tá bom? Nossa, já deu tudo isso? Já. Oh, nossa, eu achei que Mas o não ia. papo tá muito bom. Vamos continuar. Nossa! Ai, 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 tem ainda algumas coisinhas. Deixa eu correr, então, porque tem uns outros lados aqui. Mas Mas, fica tranquila. eu Tranquila, que vou. tá dentro do horário. Tá bom. Mas, então, voltando a esse tipo de situação, como fica o gerenciar pensamentos dentro dessa situação? Que quando a gente entra naquela situação, não dá para parar e pensar o que eu vou fazer com o meu pensamento, como é que eu estou pensando, o que é que eu vou fazer com essa vivência, né?
Por isso, eu quis fazer esse adendo para que a gente pare e pense, eu preciso gerenciar o meu pensamento. Eu preciso me distanciar desta situação, o que é que está acontecendo, eu não posso me perder de mim, porque é o que acontece. Eu entrando nesse círculo vicioso, a tendência é eu vou entrar em frustração, entrar naquela que eu quero estudar, e para eu ser o melhor, muitas vezes tem esse lado do querer se posicionar e ser o melhor, mas muitas vezes porque o conteúdo é exigente, o conteúdo é extenso, o conteúdo nem sempre é de fácil compreensão. Eu preciso compreender. Mas eu não posso esquecer que se eu mergulho só no estudo, só estudando, eu dou uma exaustão para a minha mente. E esta exaustão, eu não assimilo mais nada. Né? Então, o tempo de estar estudo um período, eu preciso ter uma disciplina. Estudo um período, paro um período, vejo, saio, preciso sair, preciso arejar a cabeça e ver, para poder ter insight. Porque mente nenhuma funciona com acúmulo. Não é? Não tem como ter criatividade e ter ideias diante de um acúmulo de ideias e com a ideia voltada só para aquilo. Né? É muito importante dar um espaço entre uma matéria e outra, não estudar uma matéria só por dia, né? Estudar uma, depois parar um pouco, intercalar com outra, e para dar uma oxigenação aí na mente. É importante isso. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa aqui. Mas é muito isto. Eu tinha que ter uma colinha para eu não pular, para eu não deixar de falar alguma coisa. Mas então, dentro desse ritmo que nós estamos fazendo, o que eu posso... Bom, esse é um cenário muito propenso para que eu tenha que eu abale a minha saúde mental e que eu acabe tendo todos os sintomas da ansiedade, né? Ansiedade de que acaba tendo os sintomas psicossomáticos mesmo, que muitas vezes a gente se sente doente, mas quando vai se olhar, ela não está dentro não tem uma doença física, tem os efeitos da doença física. Não é? A gente parte do princípio que a gente fica
primeiro emocionalmente doente. O que é isso? É uma emoção em desequilíbrio. Esta emoção em desequilíbrio, ela sobrecarrega um órgão. Esse sobrecarregar do órgão, ele vai fazer com que o órgão haja como em roda dentada. Se ele, trabalhando desta forma, ele vai ter mais capacidade, ele vai ter que usar mais a capacidade do órgão do que é o natural para ele. Com isso, ele acaba tendo sintomas do órgão estar doente. Você vai fazer um exame, não consta doença nenhuma. Mas, se você for olhar, é aquela emoção que está sobrecarregando e fazendo com que o órgão trabalhe tensionadamente. E isso, com o tempo, o que acontece? O órgão acaba adoecendo, né? No órgão adoecendo, muitas vezes a gente vê pessoas dizendo: eu tomei remédio e não está adiantando nada, querendo mudar o tempo todo de medicação porque acha que não está funcionando. O que acontece nesses casos? A pessoa toma o remédio age, a emoção sobrecarrega o órgão e os sintomas são os mesmos, né? E não dá para ela perceber a ação que o remédio teve nesse momento, né? Então, é o estar atento, o observar. Qual a minha situação, qual a minha condição de vida, o que está me estressando, o que está deixando com que eu oscile na minha identidade. Eu não posso me perder daquela que foi lá no ensino médio protegida, bem-sucedida, eu não posso esquecer dessa pessoa, que ela está simplesmente mudando e acrescentando situações de vida. E entrando dentro de uma outra fase da sua vida que precisa de uma transição. E para essa transição, o que precisa? Experiências, conhecimento. E se vier dentro do mesmo conhecimento, dentro do mesmo ritmo linear que vinha vindo dentro do período de conforto que estava tendo, o crescimento passa a ser menor, né? E a faculdade é essa quebra, é esse pular para um outro estado de vida, né? Já deu, Yasmin? Sim, aí acabou de dar 5 horas. Aí, se você quiser, a gente pode entrar nas perguntas. Se tiver para alguma coisa mais para falar também, fica à vontade. Sim, eu só quero colocar só uma coisinha aqui em relação ao como, que eu acho muito importante, o como combater, tá? E o como prevenir e o como combater, tá? Então, vou dar uma resumida aqui, esta situação toda de estresse, o importantíssimo para um combater quando a pessoa já está dentro dessa maneira de se sentir mal, de ter algumas reações psicossomáticas, é importantíssimo a respiração. A primeira coisa que acontece na ansiedade
é a diminuição do ritmo respiratório, né? Então, a respiração precisa ser mais longa e mais pausada. Você colocando a mão no peito e no abdômen, respirando normalmente, você observa o que mexe mais, a mão que está no peito ou a mão do abdômen. O que precisa mexer mais mesmo é a mão do abdômen, que é a respiração diafragmática. Essa respiração é a respiração que ajuda a acalmar, ajuda a combater mais a ansiedade, vai abaixando o seu aquele estresse que a pessoa estava tendo, né? Isso é uma coisa muito importante. O exercício físico é muito importante, que acaba ativando endorfina, que é o que faz que a pessoa ter um pouco mais de bem-estar, né? E a respiração, a endorfina, e identificar o que está me estressando e não tentar afastar. Quando você tenta o tempo todo afastar um pensamento negativo, o que ele faz? Ele se intensifica mais. Então, importantíssimo você conhecê-lo, porque isso está sendo você. Está sendo uma reação sua frente à situação que você está vivenciando. Então, eu preciso encarar de frente e conhecê-lo para saber como é que eu vou lidar com ele. Para isso, eu tenho que eliminar o medo. Porque se eu estou com medo e achando que aquelas reações é uma doença que vai me levar para o hospital, eu vou acabar querendo, não quero que isso apareça e eu quero afastar. É isso que eu não posso fazer. Eu preciso encarar, olhar, conhecer e sentir. Nesta situação, eu reajo assim, o meu organismo grita desta maneira, né? E uma coisa bem importante para a gente já encerrar aqui, que já deu nosso tempo, se eu preciso, para eu combater, para eu prevenir uma ansiedade, eu preciso de uma disciplina. Para essa disciplina, o que eu preciso? De uma rotina. Se eu tenho pré-determinado, eu tenho tais tarefas a cumprir, então eu já distribuo essa tarefa ao longo do meu tempo, já faço um planejamento para ela e deixo cada atividade na sua hora, para que eu não tenha que exigir de mim estar o que eu vou fazer agora, como é que vai ser depois, e como que eu vou, será que eu vou dar conta, será que eu não vou? Se eu já pré-determino e procuro ter prazos para cada coisa, diminui bastante esse exigir de si para essa que ajuda bastante a ter a ansiedade, né? Então, eu acho que
que é isso, eu não posso deixar de exigir, de gerenciar o meu pensamento, porque senão ele toma conta de mim, né? Tudo bem, Yasmin? Tudo. Muito obrigada, Rosa, por essa palestra. Na nossa roda de conversa, na verdade, ainda mais no mês de Setembro Amarelo, né? Que a Pois gente é, acaba tocando muito nessa questão da saúde mental. E a gente teve algumas perguntas aqui no chat. tá. Vou ler a primeira. O Jeff T. Ismael disse o seguinte, ó: enfrentei grandes problemas com um professor que disse para que os alunos que quisessem cometer suicídio não fizessem isso nos dias da aula dele, para não atrapalhar o andamento da aula. Isso me marcou muito. Como evitamos e contornamos essas memórias de ficar nos assombrando? Pois é, realmente uma fala dessa é dentro do que eu até pensei mesmo nesse lado do suicídio, eu queria abordar isso, mas achei que em Lorena isso não ia vir à tona, né? Mas isso está muito em voga, e esse professor é dentro do que eu estou colocando, os professores muito insensíveis, né? Os professores da faculdade acaba sendo essas pessoas completamente diferentes do que vocês tiveram, que todos nós tivemos no ensino médio, que são professores mais acolhedores, né? E essa situação é bem dentro daquela coisa. Vou mostrar para ele ao contrário daquilo que ele está colocando, não é? Ele está sendo, ele está sendo, infelizmente, mas está sendo uma pessoa que está se mostrando total e completamente insensível, né? É uma fala nesse sentido para eu dizer, eu vou mostrar o contrário para você, né? Eu não vou entrar dentro, no que eu disse, não vou poder esquecer aquele que eu fui ao longo do tempo, não é? E que você está ali, não, vocês estão na faculdade, não para assimilar os conceitos do professor, mas para assimilar o conteúdo que ele vai te passar e você aproveitar o máximo que você puder dentro do conteúdo. Agora, esse conceito que, infelizmente, sinto muito, professor, mas ele se mostrou mal amado, não é? E insensível para a vida, e ele é o tipo de coisa que não dá para esquecer, mas não dá para esquecer em que sentido? No sentido de que não vou fazer o que ele, não vou entrar no conceito dele, não é? Mas ele foi infeliz na fala dele, né? Ele não deve ter posto a cabeça no travesseiro direito aí. Nem todos os professores são assim. A gente se depara com professores que são muito companheiros também, mas às vezes acontece, né? Tipo, isso é muito prejudicial para a nossa saúde. Mas vamos lá para outra pergunta, então. Dessa vez foi a Sara Fernandes Borges, e ela perguntou o seguinte: Rosa, a maioria dos estudantes lida com muitas incertezas sobre o que quer, sobre o futuro, e essas incertezas muitas vezes desencadeiam grandes ansiedades. Teria alguma maneira de conseguir lidar melhor com essas incertezas? Sim, essas são incertezas de situações que futuras que a gente não tem como dizer como que vai ser no futuro, né? O que nós temos de real é o como eu vou me capacitar hoje. Hoje eu vou fazer o máximo possível para eu assimilar
para eu me capacitar, para eu poder entrar e competir no mercado de trabalho de uma forma que eu me sinta segura para competir no mercado de trabalho. Porque o saber o que vai acontecer, principalmente dentro desse período agora. Se a gente for ver o mercado de trabalho, está todo mundo em oscilação sem saber o que vai acontecer amanhã. Então, eu não posso mudar o macro, eu tenho que mudar o micro. O que está próximo de mim. Eu vou me capacitar, vou ter consciência do meu conhecimento, né? E para observar como que vai ser, porque não dá para prever. Sim. Vamos para outra pergunta, então. Agora foi o João Vitor André Silveira. Antes o Jeff, que fez a pergunta anterior, ele agradeceu muito calorosamente. Ele disse muito obrigada pelas suas palavras. E agora a pergunta do João Vitor. A gente fica feliz. Rosa, como podemos impedir esses pensamentos negativos e autodepreciativos? Que hábitos podemos adotar nas nossas vidas para nos ajudar em relação a isso? Sim, esses são os pensamentos recorrentes que que eu estava colocando, né? Eles são aqueles pensamentos que ele fica como que latente na cabeça da gente quando eles vêm, né? Mas é aquele sentido. O que eu tenho que conversar com ele. O que tem de real dentro desse pensamento? Eu tenho que ver a análise crítica dele. Qual na realidade, o que é assim mesmo? Não é? Por que eu estou pensando isso dessa forma? Às vezes é alguma coisa que alguém falou, alguma vivência que eu tive anteriormente que me deu esse conceitozinho. Às vezes é a competição com outra pessoa, a comparação com outro colega, que a gente fica assim, não se compara eu comigo mesmo, no que eu evoluí, mas eu comparo com o outro, como que o outro está acima, ou qualquer coisa, a vivência dele é outra. Eu tenho que me comparar eu comigo mesmo, né? Que evolução eu posso ter? E eu tenho que conversar para eu ter pensamentos produtivos e não simplesmente naquele sentido de eu vou ter um pensamento negativo. Eu sou a melhor pessoa do mundo, eu sou ótimo. Eu tenho que ter pensamentos reais sobre mim mesma e fazer intensificar esse pensamento, né? Porque o negativo, a gente bate, fica o tempo todo pensando e intensificando. Eu tenho que fazer a mesma coisa com o outro, com ação, não só pensamento vago, mas como que eu vou agir de uma forma a não ser ou ter aquele tipo de sentimento. Não sei se eu fui bem clara dentro dessa resposta. Sim, foi clara. O João Vitor também, se quiser fazer outra pergunta. Ele agradeceu, na verdade. Disse que a roda de conversa foi ótima. E temos mais uma pergunta agora do professor Arnaldo, que está presente na conversa. E aí ele perguntou assim: há como a própria pessoa identificar que está tendo muito pensamento negativo ou só com a ajuda de um profissional? Não, ela pode e deve identificar. Ela não identifica quando ela se deixa envolver dentro daquilo que ela está fazendo e não para pensar em si mesma. É por isso que eu tô colocando. Eu tenho que fazer esse paralelo
de que higienização que eu faço com o meu corpo, eu tenho que fazer com a minha mente. E a gente, muitas vezes, não está habituada a parar e pensar, não, o que é que eu estou fazendo? Como que está sendo o meu pensamento? Por quê? Pela falta de hábito. Não porque eu preciso de um profissional. Você vai precisar de um profissional, no caso da intensidade disso, de vir de uma forma que você não consiga. Mas, naturalmente, porque todo mundo tem pensamento negativo. Todo mundo tem. Em todos os momentos. Depende o como. Eu falei, epa, peraí, não, isso não é para mim. Não é? Eu vou identificar. Agora, se eu estou alerta que eu tenho que olhar o meu pensamento, que eu tenho que ver, peraí, como que eu estou encarando esta situação? Eu paro e penso em cima dela. É um treino isso. Não é? Mas a gente mesmo consegue identificar. Sim. Agora a gente não tem mais pergunta no chat, mas eu gostaria de fazer duas perguntas para a gente finalizar já a roda de conversa. A primeira é, como que eu identifico a hora que eu preciso de uma ajuda profissional, uma hora que realmente eu já não estou conseguindo lidar? E a segunda pergunta é como que eu ajudo um colega que está passando por uma situação de crise de ansiedade, crise de pânico, porque é recorrente a gente ver uma pessoa que não está tão bem e a gente não saber o que fazer, o que falar. Então, eu tenho essas dúvidas também, Rosa. Sim, sim, sim. Essa, o momento de você precisar buscar um profissional é, esse momento que você começa a identificar que aquilo está atrapalhando totalmente a sua vida, aquela situação está atrapalhando totalmente a sua vida, ou que você já está com situações recorrentes de doenças psicossomáticas, não é? Que você começa a ter as ites da vida, uma atrás da outra, né? Rinite, sinusite, bronquite, todos os ites da vida aí, e não começa a não perceber o que é que está te levando a isso. A tendência é ir para o médico e começar a tomar um remédio atrás do outro, né? Se começa a ser muito recorrente e você tem uma consciência de, peraí, que situação estressante que eu tô vivendo e que eu não estou sabendo lidar com ela. Muitas vezes você busca um profissional e em pouco tempo você tem um direcionamento da situação que você está vivenciando e você já consegue olhar e tomar seu norte, não é? Às vezes é uma coisa um pouco mais demorada, mais recorrente, mas na maioria das vezes você olha qual é o direcionamento que eu preciso tomar, né? Respondi? Sim, com certeza. E a próxima foi como ajudar, né? Uma pessoa que esteja, em primeiro lugar, Yasmin, a primeira coisa é a respiração. Observar a respiração, porque se você começa a ter uma respiração curta, você vai não oxigenar as suas células e seu cérebro. E aí, disto, vem aquele círculo vicioso, porque aí te falta oxigenação, você diminui, não falta.
a oxigenação cerebral, e aí, com isso, vai dar uma sensação de sufocamento, parece que você vai morrer, né? Mas, então, a primeira coisa, bem importante, é fazer com que a pessoa respire, com que a pessoa, a respiração diafragmática, né? Buscar fazer com que caminhe, veja, e começar a pensar e a apresentar outras situações, se por um acaso ela estiver voltada para isso, né? Então, peraí, vamos dar uma volta, respirando, fazendo respiração abdominal, e vamos andar e observar, começar a observar o que tem em volta, fazer com que ela saia de dentro de si. Tá? E se ela estiver disposta a isso. Se ela não estiver, conversa com ela sobre aquilo que ela está passando. O que você está sentindo? O que? Conversa, faz ela colocar para fora. Né? O que está sentindo, como que está, o que depois que ela colocou um pouco para fora, faz caminhar, faz dar umas voltinhas. Né? Entendi, Rosa. Muitíssimo obrigada pela participação. Foi um prazer ter você aqui conosco. O professor Arnaldo também agradeceu. A Débora, surgiu uma pergunta da Débora. Claro que você pode, por favor. Posso. Sim. A Débora falou o seguinte, Rosa. Eu sempre fui uma pessoa realista, digamos, até muito otimista. Nunca apresentei sintomas de depressão, mas de tempos em tempos sinto uma tristeza muito profunda, sem nenhum motivo aparente, e que vai embora repentinamente também. Queria saber como lidar com isso. Sim. Eu preciso saber se esta tristeza repentina, se ela vem dentro do período de TPM. Provavelmente. Não é? Por quê? Isso pode acontecer fora desse período, né? Mas o período a mulher é cíclica, certo? E dentro desse período, que é o período pré-menstrual, é um período em que a mulher fica mais sensível. E ela me dizendo que aparece e ao mesmo tempo desaparece, pode acontecer nesse momento. É um momento que a pessoa fica reflexiva, sensível, tá? E que acontece umas tristezas assim, meio fora de hora. Mas, muitas vezes, a tristeza não é uma coisa ruim. Será que é o momento que eu estou precisando pensar na minha vida, tomar algumas decisões, tomar alguns princípios, avaliar algumas situações? Então, eu tenho que aproveitar esses momentos. Será que é um momento reflexivo ou é um momento triste? Eu posso estar encarando uma situação e me dar uma tristeza, mas diferente de uma melancolia. Entendeu? Agora, é Débora, né? Débora, observa em que período que isso acontece com você. E aproveita para fazer as suas reflexões de vida nesse período. Muitas pessoas agradeceram aqui no chat, inclusive a Débora, a Giovana, a Nayara também. E então, agora a gente finaliza a roda de conversa. Agradeço muito a sua participação, Rosa, a participação de todos presentes. Lembrando que agora, às 5h30, a gente vai ter o encerramento
e a gente vai ter o sorteio também dos prêmios, então estejam lá, vou estar esperando vocês. E é isso, muito obrigada, gente. Muitas pessoas estão agradecendo no chat, Rosa, foi um prazer. Que bom, que bom. Obrigada, obrigada pela oportunidade. Espero ter ajudado em alguma coisa. Tá Ah, bom? o João Pedro disse que ajudou muito, a Carolina também. Então é isso, Que eu vou sair bom. da chamada para eu entrar na outra. Muito obrigada, Perfeito. Rosa. Um beijo. Ótimo. Um beijo. Tchau. Tchau.